Oi, eu me chamo Aira. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre palavra de afirmação. Bem, palavra de afirmação é uma das 5 linguagens do amor. Como sabemos, palavra de afirmação não é tão simples. Mateus, tem como você explicar um pouco, recapitular um pouco de palavra de afirmação? Sim, ainda. Para introduzir aqui, realmente, eu cito que palavras de afirmação, sendo uma das 5 principais, né? A das 5 linguagens do amor, e porventura pode ser principal sua e do seu companheiro, ela é uma linguagem que não é simplesmente você utilizar qualquer palavra, né? É uma palavra muito mais profunda, uma palavra muito mais carinhosa, amorosa, uma palavra dita, eu costumo dizer, no tempo certo e no momento certo. Certo, Ainda? Sim. Para você, palavra de afirmação, no caso, então, não é só bajulação, nem é somente elogio. Não, ainda não é somente isso. Envolve mais coisas, palavras gentis, palavras encorajadoras, tem um leque até de possibilidades que você pode estar utilizando ali dentro de palavras de afirmação, certo? É muito mais profundo. E é muito importante, né, no relacionamento, no Sim, casamento. sim, Aila. Inclusive, mesmo que seu companheiro não seja a palavra de afirmação como sua principal linguagem do amor, ele, quando você utiliza, né? Você utiliza e seu companheiro utiliza com você, inclusive, você com certeza se sente muito mais tocado, você se sente muito mais amado, né? É uma maneira de expressar o amor emocional, certo? Agora, quando você ou seu companheiro tem como principal linguagem palavras de afirmação, isso toca profundamente no seu companheiro ou em você, inclusive. Eu posso, então, deixar as palavras de afirmação de lado? Ou é muito importante, ela tem um potencial muito grande? Então, Aila, como eu estou dizendo, ela, por mais que não venha a ser uma principal linguagem do seu companheiro, né, que você faz o teste e fica sabendo, né, reflete, tem 5 maneiras de você dar uma refletida, né, antes para entender, né, qual seria a sua linguagem do amor e depois você, para confirmar, você também faz o teste e tem mais certeza de qual das 5 linguagens do amor você é. Nesse caso, quando um dos companheiros, né, é palavra de afirmação, é imprescindível ser utilizada, né, que é uma maneira de você expressar amor por seu cônjuge. Mas, se caso vocês fazem o teste e nenhum dos dois é palavra de afirmação, então quer dizer que eu não vou utilizar no meu casamento? Né? No meu relacionamento. Não, não é assim. Porque realmente, mesmo que não seja, né, a principal linguagem do amor, ela porventura podia ser secundária. Que aí também já é muito importante. Ou então, às vezes, não tem uma pontuação tão grande, é praticamente quase que a última, é a que menos tocaria o coração do seu companheiro, ou até a porventura sua tocaria menos o seu coração, eu posso assim dizer. Mas só, por si só, palavra de afirmação, ela ajuda você nos relacionamentos como um todo. Ela, como se fosse, eu costumo dizer também, que é a linguagem do amor coringa, né? Eu posso assim dizer, que ela serviria tanto para o casamento em si, e é o maior potencial no casamento em si, com o seu companheiro, no seu relacionamento, né, amoroso, mas ela porventura pode ser utilizada até com familiares, né, com parentes próximos, até porventura amigos, até com desconhecido, inclusive. Você vai ver um efeito muito grande. Imagine você ver, né, um familiar seu, um irmão seu, um primo seu que faz um desenho muito bonito, por exemplo, ele sabe desenhar bastante e realmente você vê aquilo naquele momento. Então você diz, fulano, o quão você é muito, né, muito, sabe desenhar, você é muito bom no que faz, você desenha muito bem, que artista você é, incrível, você deveria até vender esse tipo de pintura, fazer para as pessoas, para outras pessoas, realmente se for dita, né, no momento certo e de uma maneira correta, no momento certo, na maneira correta, realmente o potencial é avassalador, eu posso assim dizer, né? Agora, imagina esse potencial avassalador no seu casamento, no seu relacionamento ainda. Você acha que em um relacionamento em que você utiliza uma palavra de afirmação da maneira correta, no momento correto, de uma maneira que impacte, né? Cause um impacto grande, se transforme de uma maneira avassaladora no seu relacionamento, no seu casamento. Você acha que esse casamento, né, vai ficar
havendo brigas, discussões, desentendimentos, eu acho que realmente fica do lado de fora da casa. Os desentendimentos, as discussões, porque realmente seu companheiro vai estar sentindo ali um pouco amado ou amada, vai começar a sentir um pouco, né, como se você realmente está expressando amor por ele, por aquilo que você fez ou faz de bem. Então ele vai naquele momento certo e traz realmente à tona. É como se trouxesse à tona. É igual você tá com a televisão desligada. Eu gosto bastante das metáforas. Então, de repente, você liga a TV. Aí você vê a imagem. Você sofre aquele impacto. Se é uma imagem muito forte, ou alguma coisa de repente que você não esperava, né? Ou seja, mesma coisa a palavra de afirmação. Só que nesse caso, do lado positivo. A palavra de afirmação vai ter um impacto muito positivo se for bem feita. Na sua opinião, como entender meu companheiro e se comunicar com ele em momentos difíceis, seja que ele esteja irritado, chateado, e como utilizar a palavra de afirmação nesse momento? Porque eu acho que nesse momento, se você chegar e dizer lindo, acho que ele manda ir passear. Às vezes até, como eu venho citando, às vezes até, se você disser uma palavra de uma maneira, né, sem ter a sensibilidade de perceber se realmente aquilo, naquele momento, está sendo bem-vindo para ele, pode até soar mais negativo do que positivo. Por exemplo, para contextualizar toda essa pergunta de Aila, se em um momento em que seu companheiro está muito estressado, muito bravo com alguma situação que ocorreu, às vezes não é nem com você próprio, né? Não foi um problema entre vocês dois, mas foi um problema até externo, do trabalho, da família, externo mesmo, ou alguma coisa que ele carrega há muito tempo, e ele está estressado, ele brigou com alguém, alguma coisa, né? Tem tantas possibilidades. E se nesse momento você vai utilizar uma palavra de afirmação só para utilizar e não percebe o quão ele está, né, diferente, está de um jeito, né, mais difícil de lidar. Realmente, se você não souber utilizar, pode vir a ser mais para negativo, porque realmente você tem que sentir o seu companheiro ali, naquele momento, né, para utilizar as palavras de afirmação. Nesse caso, não quer dizer que você não poderia utilizar. Não, não é isso. O que eu quero dizer, o que eu afirmo aqui, deixo mais claro, é que você tem que ter um cuidado maior na hora de utilizar essa palavra de afirmação. Que inclusive, o tom de voz nesse momento seria muito importante, muito preponderante ali para que houvesse um efeito melhor, né? E principalmente, deixe o seu companheiro soltar esse sentimento. Deixe ele falar e dar o feedback. Que o melhor radar, o melhor GPS nesse momento será o feedback do seu companheiro. Você utiliza a palavra de afirmação, né, bem colocada, uma palavra de afirmação bem feita, né, e depois realmente vê o feedback, vê como ele se sentiu. Se ele realmente quiser desabafar alguma coisa, deixa ele soltar o sentimento, diga que realmente ele tem razão daquilo, porque se ele está sentindo, se uma pessoa sente uma coisa, ele tem razão daquilo. Agora, você não precisa ser como um juiz, uma juíza, para dizer se ele está certo, se ele está errado naquilo que ele está sentindo. Quem sente sabe o que está sentindo. Aquilo é verdadeiro para ele. Se ele está irritado, não está sentindo bem, está com algum problema, ou se foi até mesmo com você mesmo, com o próprio companheiro, né? Ele vai estar sentindo naquele momento, deixe. Agora, você não abandone ele. Não deixe, por mais que ele esteja se sentindo ruim assim, não deixe ele lá isolado, ou então não vou nem falar com meu companheiro hoje, porque ele chegou estressadíssimo. Eu vou preferir falar com minha melhor amiga, minha vizinha que não sei o que, meus parentes, vou falar com minha mãe, e eu não sei, é melhor nem falar. Hoje é o dia que eu nem falo com ele. Hoje eu acho que... Hoje eu saio correndo. Hoje quando eu falar... Principalmente porque se você não souber falar nesse momento, realmente, ocasionalmente, porventura, pode vir ser um momento até complicado, difícil de vocês ali no relacionamento. Mas se você aprender direitinho as palavras de afirmação, ou seja, você utilizar, né, uma palavra realmente muito mais amorosa, carinhosa, e além de utilizar essa palavra, saber utilizar no tom de voz certo, no contexto certo, que inclusive também
nesse momento que você está utilizando, sentir o feedback dele. Por quê? Por mais que você seja um expert, um especialista ali em palavras de afirmação, porventura a pessoa que mais você treinou durante um ano, palavras de afirmação, porventura sabe o melhor momento, sempre utiliza, ele sempre gosta, o parceiro sempre está bem. Só que parece que nesse momento, né, um momento, né, de dificuldade, de, como a Ilha disse, um momento difícil, de que ele está irritado, né, às vezes, Chateada, uma coisa assim. Ilha, realmente, nesse momento, às vezes foi um momento, uma experiência diferente para você. Imagine que foi na primeira vez que você viu ele diferente, em que você ia utilizar a palavra de afirmação e ele não parecia estar tão receptivo naquele momento. Então, Aila, essa experiência desse momento, realmente, você não deve pensar em evitar. Inclusive, é nesse momento que você deveria, ou seja, não deixar ele de lado nesse caso e realmente demonstrar amor através das suas palavras. E realmente coletar esse feedback, porque é aí que você está coletando feedback, é aí que realmente, de outra vez, inclusive, que ela até, porventura, volte a esse estado novamente, em outro momento, você já vai até saber a maneira melhor de estar utilizando essas palavras de afirmação ainda. Você vai ter coletado feedback. Mateus, na sua opinião, palavra de afirmação é elogio, mas não é simplesmente elogio. Sim. Palavras que Pode encorajem, palavras humildes, palavras gentis também são palavras de afirmação? Sim, sim, ainda. No caso, palavras de afirmação não são apenas elogios, né? Palavras de afirmação engloba muito mais isso. Ele aprofunda, né? Ele seria mais como, por exemplo, teria mais de um tipo, eu posso assim dizer. Seria elogios, palavras gentis, palavras encorajadoras, né? E nesse caso, uma maneira muito importante, né? De você utilizar palavras de afirmação seria você até utilizando uma palavra encorajadora, né? Que é uma maneira de utilizar essas palavras de afirmação que encoraja seu companheiro, né? Para tirar à tona, trazer à tona o potencial latente do seu companheiro, por exemplo. Você realmente, às vezes, tem um companheiro em que ele é muito bom em alguma coisa. Ele tem habilidade nessa coisa, ou ele tem uma paixão por essa coisa, ele faz muito bem, né? Ou às vezes as duas coisas. Então, imagine um companheiro desse. O seu potencial de utilização de palavras de afirmação, realmente, como seria grande. Você teria tantas possibilidades, você poderia encorajar ele, né? A ele vir a fazer aquilo que ele já sabe, ou que ele gosta de fazer. Você poderia citar uma palavra de afirmação para que ele deixasse essa insegurança de lado, de estar pensando, de não querer colocar alguma coisa em prática na vida dele, né? Um potencial que está adormecido, costuma-se dizer. Que ele está adormecido ali e você, após, né, citar essa palavra de afirmação, vem à tona. Ele realmente percebe o quão ele tem potencial naquela coisa. E isso sim engrandece, principalmente se ele tem como principal linguagem palavra de afirmação. Se ele tem como principal linguagem de palavra de afirmação, eu diria que é quase que chega quase a beirar uma obrigação sua a trazer à tona esse encorajamento nele, de trazer como se fosse descobrir esse potencial dele, né? Porque seria uma coisa bem profunda no seu casamento, que isso traria muitos pontos emocionais ali no seu casamento, que ele se sentiria, eu acho que grato eternamente para você. Por ter descoberto, inclusive eu acho que ele vai citar aqui, muito obrigado por você ter descoberto que eu tenho esse dom, essa facilidade para que eu faça na minha vida, coloque em prática na minha vida, né? Seja às vezes é um hobby, uma coisa que pode virar um trabalho, que seja o que for, o importante é que você desperte nele, né? Reconheça nele, seria a melhor palavra, esse potencial. Se você reconhece, ele, como eu posso dizer, quase que entraria em dívida por resto da vida com você, porque imagine, após reconhecer isso, ele vai perceber que realmente abriu-se todo um leque de possibilidades na vida dele, e não apenas que realmente seria alguma coisa que ele estaria muito inseguro e realmente ninguém nunca disse que ele sabe, que ele é bom em fazer aquilo, então ele nem se atreve a começar a fazer. Então pode ter certeza que inclusive, se é o companheiro quem atenta a isso, primeiramente, imagina o quão profundo isso vai ser. Por quê?
Já pensou você ser a segunda pessoa a dizer que ela é boa naquilo, que poderia fazer aquilo, que se sai muito bem naquilo, sendo que um estranho, às vezes porventura, se não for um parente, que diz que ela tem potencial para aquilo, sendo que vocês moram ali, né, juntos, lado a lado, todos os dias, né, estão ali juntos, e você não percebeu que seu companheiro ou sua companheira tem aquele potencial. Então, você que deveria ser o primeiro a citar essas palavras de afirmação, que nesse caso seria um tipo de encorajamento, um tipo de palavra de afirmação que encoraja seu companheiro, né? Na sua opinião, palavra de afirmação pode ser um apoio, uma palavra que apoie, e também uma palavra que aconselhe, tipo, um exemplo seria, tem um casal, o marido está sem emprego e tá à procura, só que ele encontra um bico. Um trabalho 2 dias na semana, que não vai ganhar tão bem assim. Aí ele fala para a esposa pode apoiar ele ou pode criticar. Você acha que palavra de afirmação é importante nesse momento? Tipo, que ele está precisando de apoio e talvez de um conselho. No caso do conselho, seria em outro exemplo, que seria quando ele está pensando em procurar, só que ele está com medo. Exatamente, Aila. Esse exemplo é muito bom para aprofundar aqui, para explicar essa questão da palavra de afirmação de maneira encorajadora. Seria realmente, como esse exemplo que você cita, de um companheiro que realmente está procurando um trabalho, às vezes, no máximo, arruma um bico, né, aqui e acolá, que às vezes pouco, né, que inclusive às vezes teria possibilidade de encontrar uma coisa até melhor, fazer alguma coisa melhor de trabalho, mas naquele momento, às vezes acha que não tem como encontrar algo melhor. Ou seja, a companheira nesse momento é muito importante, ou o companheiro vice-versa, quem estiver nessa situação. É muito importante dar esse apoio de, naquele momento, você utilizando palavras de afirmação, seja encorajadoras ou elogiando que ele sabe realmente fazer algo ali muito bom, para que ele não desista, inclusive de explorar o potencial latente que ele tem. Ou seja, o que é esse potencial latente? É uma coisa que ele está ali dentro dele, ele carrega dentro dele, seja porque ele, desde criança, desde adolescente e jovem, adolescente, ele sempre fazia aquilo, tinha facilidade. Imagine, às vezes ele tem um potencial, né? Posso assim dizer, potencial muito grande ali guardado nele, que vem guardando. Aí ele, isso quando mais jovem, mais antes do casamento, e quando vai para o casamento, às vezes por devido entrar num relacionamento que às vezes começa a ter despesas, né? Porque quem casa às vezes vai agora ter que ter todo um contexto de você manter a casa. Às vezes ela acaba indo para um emprego qualquer, um emprego que às vezes só é um bico, né? Que eu acho que os brasileiros entendem o que seria um bico. Só trabalhar no final de semana, 2 dias, 3 dias, é praticamente o famoso trazer comida para dentro de casa, né? Que só paga as dívidas, no máximo, assim, ainda não fica ainda, né, com dificuldades. Então, ainda, nesse exemplo, eu acho que a palavra de afirmação é muito importante para ser utilizada. Imagina, quem sabe, se for palavra de afirmação, a linguagem do amor primária dele, do seu companheiro ou companheira. Imagine se a palavra de afirmação for a principal dele e ele está passando por esse momento difícil na vida, realmente é quase que é imprescindível a utilização dessas palavras de afirmação. E principalmente se você souber, você aprender as palavras de afirmação de forma mais profunda, que você estaria utilizando, né, as palavras encorajadoras, que nesse caso você daria o apoio através das palavras de afirmação, e que seria mais em forma de elogio, né, e estaria aprofundando e trazendo à tona esse potencial latente que ele tem para alguma outra coisa que ele poderia vir a fazer, que poderia vir a se tornar uma profissão dele, uma carreira dele, né, ou dela. Nesse caso, imagina, ele trazer à tona esse potencial através apenas de palavras encorajadoras, que nesse caso, como eu sempre costumo atentar, não é difícil, mas também não chega a ser fácil. Agora, é simples, e simples, que eu afirmo, é uma coisa que hoje eu não sei, mas eu estou escolhendo, porque quem quer construir um amor romântico, quer realmente fazer com que seu companheiro se sinta amado, ele sim vai utilizar, né, uma linguagem do amor com seu companheiro
e sim vai procurar, se eu não sei hoje, amanhã eu começo a fazer, ou porventura o melhor momento é agora. Se você puder começar hoje, agora, terminou esse vídeo, vai e coloque em prática as primeiras vezes. Agora, no caso de palavra de afirmação, também não precisa ter o famoso coração ansioso. Não precisa, simplesmente terminei de ver o vídeo, já estou entendendo a linguagem, que eu até recomendo que você coloque agora em prática. Mas não significa que você vai colocar em prática de maneira desleixada, né? Somente porque já quer ver um efeito rapidamente, sendo que não analisou totalmente o contexto ali do momento, não analisou se realmente da maneira como você vai falar. Então você tem que analisar toda essa questão, porque realmente só assim você vai trazer realmente muitos resultados muito gratificantes para o seu relacionamento, para o seu casamento. Sim. Como eu faço? Como eu faço um pedido ao meu companheiro através da linguagem do amor, palavra de afirmação? Sabemos que não posso fazer uma palavra de afirmação como se fosse bajulação, porque não é bajulação, porque tipo, se eu fizer um monte de elogio e pedir algo, vai parecer que é bajulação. Então, como é que eu faço um pedido através de palavras de afirmação? Então, Aila, realmente, quando você sabe utilizar as palavras de afirmação, realmente você estaria sim ali construindo, né, colocando mais um tijolinho, né, ali na construção do amor romântico. Então, amar, né, seria querer ver o outro bem primeiro, independente de pedir alguma coisa. A princípio é isso. Eu posso lhe dizer isso, que você, quando está utilizando as palavras de afirmação, você está querendo ver o outro bem. Sim. Realmente, eu não utilizaria a palavra de afirmação se eu não quiser ver o outro bem, o meu companheiro bem. Se eu não estou querendo demonstrar amor para meu companheiro, eu não estaria fazendo palavra de afirmação. Então, ainda, partindo desse princípio, se você entende que utilizar palavras de afirmação ou qualquer uma outra das 5 linguagens, que nesse caso, principalmente se seu companheiro palavras de afirmação como principal linguagem, é muito importante você realmente utilizá-la, porque o impacto seria maior. Agora, você sempre tem que ter claro em mente que não é utilizar para obter alguma coisa em troca. Não é isso aí, né? Inclusive, eu tenho que deixar bem claro aqui, né, no vídeo, que realmente palavra de afirmação não é simplesmente elogiar e já querer receber algo em troca. Não é simplesmente dar uma coisa para receber automaticamente outra em troca, né? Claro que porventura seu companheiro poderá vir querer retribuir, e é quase que certo isso. Mas assim como seu companheiro, ele vai preferir que você, né, dê as palavras de afirmação, ou seja, fale com ele as palavras de afirmação no momento melhor, no momento mais oportuno, no qual ele vai ter mais sentido, vai achar que tem mais significado para ele, que fez mais sentido para ele. Também seu companheiro irá te retribuir no momento mais oportuno, que inclusive eu recomendo bastante que seja devolvendo na sua linguagem do amor também. É muito mais importante, muito mais gratificante e construtivo para o relacionamento essa devolução em forma da sua linguagem. Você faz a do seu companheiro e seu companheiro faz a sua. É muito melhor, muito mais importante e construtivo nesse relacionamento que seja através, né, construindo o amor romântico através da linguagem do seu companheiro, certo, Aila? Então, não adianta só querer utilizar, seja essa palavra de afirmação, ou às vezes até outra linguagem do amor, você utilizar para que depois peça alguma coisa em troca, certo, Aila? Até pode funcionar, mas eu não estou aqui para utilizar isso, para explicar, aprofundar aqui a palavra de afirmação, para dizer que você vai conseguir tudo do seu companheiro agora, após utilizar, porque não alugar uma casa diferente, não é uma bolsa nova. Sim, inclusive não é nem ético, inclusive, se você fazer com seu companheiro e com pessoa nenhuma, você inclusive só elogiar para receber algo em troca. Eu mesmo realmente não recomendo utilizar dessa maneira, certo? Agora, se porventura seu companheiro está muito atento a você e você muito atento a ele, quando um utiliza uma linguagem do amor com o outro,
o outro, inclusive, já fica tentado a querer retribuir, Sim. certo? Inclusive, ele vai ficar atento ao que você está precisando, que é nessa hora que praticamente você nem vai precisar, né, estar pedindo, né, alguma coisa diretamente a ele, certo? Então, essa é a melhor maneira, né, de você só focar em querer ver o outro bem, ou seja, nem construir esse amor romântico, nem utilizar a linguagem do amor. E depois, os frutos, quem vai colher não só seu companheiro por estar recebendo a linguagem, mas você também vai estar colhendo esses frutos aí. Você acha que, né, palavra de afirmação consegue ajudar um casal que está à beira do divórcio? Ele consegue reacender aquele fogo no casamento? Sim, ainda. Inclusive, é um dos motivos que eu estou aqui. Porque realmente é muito triste saber que muitos casais ficam, né? Não é tão bonito, voltando, né? O oposto. Voltando, não é tão bonito um casal quando ele está realmente juntos, os dois realmente muito conectados, né? Que parece que nasceram um para o outro. É a famosa frase. Que, claro, que não deve se confundir com paixão no início, mas aquele casal que atravessa até quem, porventura, atravessa esse momento de paixão, essa fase, né? Eu considero uma fase, né, de paixão e quer sim continuar no casamento, ter uma construção desse amor romântico, né? Realmente trazendo as necessidades, ou seja, realmente suprindo, a palavra seria essa, as necessidades emocionais do outro, né? Através da linguagem do amor, né? Nesse caso, a palavra de afirmação. Ou seja, imagine um companheiro, né? Os dois que ali se juntam, se unem para que realmente queiram e tomam a decisão, né? Que você ama o outro, é você escolher, né? É você decidir querer ver o outro bem. Então, Aila, nesse caso, todo esse contexto, você entende todo esse contexto de que o quão um casal que parecia totalmente harmonioso, feliz, né, que estava nesse contexto tão bem, você acha que é justo ou acha que é bom deixar que esse casamento chegue ao divórcio, por exemplo, ou beire, né, ao divórcio? É muito triste ouvir isso, né? Porque é tão bonito o casal quando estão juntos, parece que eles nasceram um para o outro, sempre a famosa alma gêmea, né? Mas imagine deixar chegar ao ponto do divórcio. Então, Aila, a ferramenta de palavra de afirmação, que uma das 5 linguagens, assim como as outras, todas as outras, ou seja, no total as 5, servem sim para que seja você beirando ao divórcio, né? Voltar para o estágio em que tinha um casamento harmonioso, um casamento feliz, certo? Ou então, se você realmente nunca teve, aí sim que você deve utilizar, desde já, certo? Ou seja, muito importante você utilizar as linguagens do amor. Inclusive, eu não só digo que serve, como eu recomendo. Eu digo que, desde já, entenda, né? Primeiro, entenda, reflita, descubra a linguagem do seu companheiro primeiro e se puder, também seu companheiro fale o quão importante é saber a sua também e comece a botar em prática os primeiros passos, né? As primeiras ações e realmente você verá que até um casamento que está à beira do divórcio, né? Que está praticamente tem os casamentos que só falta assinar, parece, o papel, o divórcio, mas praticamente eles já estão em um estágio, né, muito difícil, né, desse casamento. Então, é nesses que realmente o potencial das linguagens do amor pode ser até um efeito até que será muito mais perceptível, seria a palavra, do que nos que já estão mais ou menos e já estão medianos, eu poderia assim dizer, intermediários, que tem uns altos e baixos. Em alguns momentos parece que o casamento está muito bom, está perfeito. E em outros está muito ruim, está com muitas dificuldades. Então, seja nesse que está mediano, seja no que praticamente já está beirando o divórcio, já está quase no divórcio, são incríveis o potencial que as linguagens do amor podem trazer. E nesse caso, as palavras de afirmação, que seria muito boa, incrivelmente, né, utilizadas para esse momento. E porventura, você que também já tem um bom casamento, você pode, inclusive, você nunca vai saber, inclusive, nesse caso, inclusive, nunca você sabe o quão esse relacionamento
pode subir a um nível que jamais você esquecerá na sua vida, se você utilizar as linguagens do amor, né? E no caso desse vídeo, as palavras de afirmação. Na sua opinião, Matheus, a conversa, o diálogo, se enquadra em palavras de afirmação? Tipo, uma conversa franca, uma conversa saudável, uma conversa leve, acaba entrando um pouquinho em palavras de afirmação? Ou não? Bom, Ayla, é o seguinte, as 5 linguagens do amor, elas podem, inclusive, porventura, acabar uma se misturando com a outra. Você pode, inclusive, nesse exemplo, tá fazendo um tempo de qualidade, né? Separar um momento do dia para estar com seu companheiro assim, próximo, falando olho no olho, né? Isso, porventura, pode ser um tempo de qualidade com seu companheiro, e se dentro disso você utiliza as palavras de afirmação ali. Ou seja, você estaria utilizando, inclusive, duas linguagens do amor ali no momento, certo? Ali, inclusive, você está aproveitando um potencial ali dentro de mais de uma linguagem do amor. Imagine, você já tem um potencial de tempo de qualidade e ainda utilizar a palavra de afirmação junto, certo? Que se seu companheiro for uma das duas, pelo menos uma das duas, se ele for bilíngue, que tem essas duas linguagens, ou então tenha como principal uma e como secundária a outra, o efeito é estratosférico, seria um efeito gigantesco. Inclusive, eu acho que esse seu companheiro, né, seja homem ou mulher, vai sempre estar esperando por esse outro momento de que vocês estariam utilizando esse exemplo que você citou, de estarem juntos, conversando, né, um diálogo franco, e inclusive, nesse caso, você utilizando ali aquelas palavras de afirmação no tempo certo. Inclusive, vai realmente ser momentos que vão ficar marcados na história de vocês dois, inclusive. Você tem algumas dicas que poderia dar para as pessoas para utilizar a palavra de afirmação no dia a dia? Sim, eu tenho bastante dicas aqui, que inclusive o amor é construído, o amor romântico, verdadeiro, ele é construído no dia a dia. Não existe, eu não estou aqui para papo de contos de fada. Contos de fada fica em outro vídeo de outras pessoas. O meu é para amor romântico, construção de um amor verdadeiro. O meu é amor verdadeiro. E o que é um amor verdadeiro? É aquele amor que é feito no dia a dia. É aquele amor que sabe diferenciar de uma paixão. É aquele amor que você escolhe. É aquele amor que você decidiu estar construindo. É aquele amor que realmente você quer ver o outro bem. Certo, Aida? Então, no dia a dia, o potencial maior está aí. Está no dia a dia. Porque muitas pessoas podem achar que eu não tenho tempo para essas linguagens. Eu não tenho tempo para a palavra de afirmação, para ver o que meu companheiro faz bem, para encorajar ele. Eu acho que ele nem gosta, nem vai saber ouvir isso. Aila, o amor romântico verdadeiro, aquele que faz construir os tijolinhos do relacionamento, é no dia a dia. É inclusive nos momentos que você achar que parecia que nada dava certo, nada iria funcionar. Sim, é nos momentos de dificuldade. Certo? É nos momentos em que seu companheiro estiver achando que não tem outra saída, é que você utiliza uma palavra de afirmação. É num momento em que seu companheiro está fazendo uma coisa que nunca nem ele imaginava que estaria fazendo bem aquilo. É nesse momento que você utiliza a palavra de afirmação. É no simples, por exemplo, no simples contexto de, por exemplo, um festejo, alguma coisa que realmente ela ali naquele momento se prepara todo, se produz todo e se arruma de uma maneira que nem ele esperava, ou nem seu companheiro esperava que ficasse tão bonita, o seu companheiro, né? Então é nesse momento, em alguma viagem, em algum momento que vocês estão em um local belíssimo, ou até às vezes num local simples, mas que realmente aquela paisagem em si, naquele contexto em si ali, seja desde você ir para uma praça, para você ir para um lugar aberto, uma serra, um cinema, uma praia, seja você em casa mesmo, hoje em dia no tempo de pandemia, você mesmo em casa, você pode estar utilizando essas palavras de afirmação. Não tem pré-requisito, Aila. Ou seja, no dia a dia, você repara, certo, no seu companheiro e vê se ele realmente naquele momento, estaria necessitando ou poderia ser um momento ideal, né, de receber essa palavra de afirmação.
certo? Nesse momento, às vezes, mais vale o que você sente ali naquele momento, Sim. o sentimento que você passa para ele, certo? Alguns exemplos bem básicos, assim, só para quem assiste se situar, é a questão de o exemplo da uma comida, uma refeição bem feita, né? As tarefas da casa muito bem feitas, né? Às vezes uma arte, por exemplo, se ele é uma pessoa que gosta de escrever, de desenhar, se ele escreve um bom texto ou ele realmente ele é bom em alguma disciplina, seja da universidade, se porventura ele estuda, ou do trabalho, se realmente ele sabe fazer uma coisa muito bem lá, que às vezes só ele no trabalho faz, certo? Se realmente ele, inclusive, um exemplo bem simples, é se ele é uma pessoa que às vezes faz uma coisa que, no caso você, companheiro, admira, que às vezes ele pega só o lixo e bota para fora. É uma coisa simples. Nesse caso, essa linguagem, Que como eu você se tento, sente agradecido, né? sim, inclusive, nesse caso, poderia ser, ele parece com um ato de serviço. Ele de ir lá, pega o lixo, coloca para fora. Mas, nesse caso, você também pode utilizar como exemplo palavra de afirmação. Se você, após ele fazer esse ato, diz, meu companheiro, você cita o nome dele, fulano, eu adoro quando você faz isso por mim, você vai lá e realmente resolve isso, porque é bom que eu posso cuidar de outras coisas enquanto você faz essa atividade por mim. Tipo, agradece ele, às vezes é uma coisa simples. Quem em casa não tem não pode imaginar essa possibilidade. Quem em casa não acumula lixo e seu companheiro porventura pega, às vezes você nem precisou citar que ele precisaria colocar, mas ele percebe que isso é importante e você percebeu isso nele, que ele sabe fazer isso, né? Então, é uma coisa muito simples, certo? Você utilizar as palavras de afirmação, que inclusive ele vai continuar fazendo aquela. Seriam os seus frutos, nesse caso, ele vai continuar fazendo aquela coisa que ele fez bem. Se uma vez, porventura, ele fez essa atividade e você utilizou as palavras de afirmação, após ele fazer isso, ele realmente vai ficar muito tentado de estar sempre repetindo ainda. Sim, palavra de afirmação não é uma coisa fácil. Então, por quê? Por que não é fácil? Porque a gente tem que ter o momento certo de falar, né? Não é em qualquer momento que você usa, porque em qualquer momento pode ser bajulação e não palavra de afirmação. Então, eu acho que, como diz o provérbio, coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então quer dizer que não é sair agora, parei de assistir o vídeo e vou sair elogiando o marido do pé da cabeça. Não, é você ver o momento certo, como o Matheus disse. Se ele estiver fazendo uma coisa que você sentiu necessidade de elogiar, viu, se sentiu no direito de agradecer, agradeça. Agora, não use palavra de afirmação como bajulação, como algo que você quer ganhar alguma coisa, não. E palavra de afirmação não é somente elogio. Palavra de afirmação é palavra que encoraja, é palavra que conforta, mas além disso é palavras que o animam. Então, mais que nada